Dia. Ó, nós vamos começar agora a nossa entrevista. Nossa entrevista não, é bate-papo, né? Lembra? A gente bate papo com os nossos convidados aqui. Hoje nós temos aqui já, ó, a doutora Fernanda Lourenço. Ela é reumatologista, gente. E eu quero você prestando atenção no nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de fibromialgia e, consequentemente, de algumas outras doenças que se assemelham a ela, né? Que podem estar aí confundindo você ou você não ter diagnosticado ainda algum sintoma, alguma coisa, para você procurar aí ajuda, se for o caso, para tratamento, tá, gente? Então, é bem interessante você acompanhar hoje o nosso bate-papo com a doutora Fernanda, que vai começar agora, já está terminando os comerciais lá na rádio, a 93,3, para quem quer acompanhar lá. Tem também no nosso aplicativo e tem agora pelo nosso Instagram, @NiraSantosLocutora. Replica aí, vai mandando aí para os colegas, para os amigos, para os familiares, porque vale a pena acompanhar. Como você faz com essa voz? Eu recebi o seu áudio, eu parei, eu falei, gente, que voz é? Vai deixando só a trilha, peraí. Ai, mas é questão mesmo, deixa eu entrar aqui, é questão mesmo de costume. Deixa eu só levantar esse negócio que você tá sem... Vamos lá, né, gente? Eu gosto de uma trilha, né, gente? Vocês já perceberam aí. Oi, alô? Chegou? Não? O que a gente vai fazer com esse microfone agora, meu pai? E aí? Pronto? Ah, o microfone sabotando a gente aqui, vocês não estão entendendo. O Cláudio tá assim lá, acenando do outro lado lá, não tá saindo não. E eu, gente, conversando, eu quero que a nossa convidada chegue onde estava aí. Exatamente, tem que parecer bonita ali do outro lado, né? Gente, só trago gente bonita aqui, de alma, de corpo e coração. E eu estou aqui com muita felicidade, muita satisfação, porque nós temos, no dia de hoje, eu há muito tempo estava querendo trazer essa pauta, né? Porque foi sugestionada aí por um de nossos ouvintes. Eu quero até mandar um abraço aí para Rosana, né? Pessoal que está aí nos ouvindo do grupo Hermanos, o grupo como é que é? O grupo da alegria, né? Obrigada aí pela sintonia, que estão acompanhando e todos os demais que vão acompanhar a partir de agora o nosso bate-papo por aqui. O que acontece? Quem participa do nosso bate-papo, quero mandar um abraço ao nosso parceiro aqui, o Idan, da IDM Telecom, que vive conectando pessoas, né, e tem uma transmissão incrível aí. Vocês precisam conhecer a IDM Telecom, inclusive tem aí o @IDM Telecom no Instagram, sigam para poder estarem aí se conectando também, sabendo as vantagens de ter aí como provedor de internet a IDM Telecom. Idão, obrigada pela parceria, bom dia para você. Temos hoje Moça Biju patrocinando aqui um belíssimo conjunto de bijus de qualidade, um designer muito lindo. A Moça Biju é uma franquia com mais de 140 lojas pelo país. Se você ainda não conhece, está na hora de conhecer, de você vir e fazer aí, sabendo que a Moça Biju está oferecendo aí bijuterias de qualidade e com garantia, né, gente? E hoje, para você participante, seja com perguntas, seja você pedindo aí, mandando só o seu bom dia, nós estamos acompanhando aqui no nosso Entrevistas, tá bom? Quem está aí fazendo a sua participação por aqui, nós estaremos aí acompanhando. Eu quero agora entrar aqui já na hora de apresentar a nossa convidada, que foi aí indicação de outra Fernanda. Ela queria que eu trouxesse ela, porque disse assim, olha, não tem profissional melhor para você levar aí, para poder conversar, bate-papo igual a gente. E eu falei, tem que ser falante, que a pessoa aqui fala, a pessoa aqui conversa. E aí, de uma Fernanda para outra, porque hoje, né, a doutora Fernanda Lourenço já está nos dando aí o prazer da sua presença, teve a disponibilidade
amabilidade em estar atendendo ao nosso pedido, em estar vindo aqui fazer aí a sua participação no programa Entrevistas. Ela, que é formada pela Faculdade de Medicina UFG, fez residência clínica médica no Hospital das Clínicas da UFG, residência de reumatologia no Hospital das Clínicas UFG e título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, na SBR. Atualmente, inclusive, atende aí na Polisaúde ali da Vila Jaiara. Gente, nós vamos falar do tema fibromialgia, mas antes quero o seu bom dia. Doutora Fernanda Lourenço, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Entrevistas. Bom dia, o prazer é todo meu, é uma honra ter sido convidada e é um prazer poder divulgar essa doença, porque é uma doença muito prevalente no nosso meio, que pode levar a muitos prejuízos na vida diária do paciente. E muitas vezes ele não tem diagnóstico, ele leva aquele quadro ali por anos e anos e anos sem ter necessidade. Ele podia ter sido tratado desde o início e ter tido uma vida muito mais prazerosa, com muito menos dor. Com mais qualidade, né, doutora? Com certeza, para ele e para toda a família, né? Então vamos começando assim, da seguinte forma. O que é fibromialgia? Né? Primeiro vamos falar como ela é, o que é, e depois nós vamos começar aí a esmiuçar aí sobre a fibromialgia, que aliás, durante a nossa pré-conversa, né, até chegar o dia de hoje, eu descobri que tem até algumas doenças que são confundidas com fibromialgia. Mas vamos começar do começo, né, como se fala. O que é fibromialgia? Fibromialgia é um transtorno de processamento de dor. Então, o paciente, ele sente mais dor para o mesmo estímulo do que outra pessoa que não tem fibromialgia. Então, o que em mim não dói, no paciente vai doer. Ou o que em mim dói pouco, nele dói muito. É um transtorno de identificação dessa dor. E o paciente, ele tem uma dor difusa, certo? O que a gente chama acima e abaixo da linha da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo. No início, até a década de 90, a gente tinha os critérios classificatórios de fibromialgia. E eram os conhecidos pontos gatilho. Então, que a gente chama de tender point. Então, o paciente ele tinha 18 pontos no corpo e você tinha que ter pelo menos 11 para ter o diagnóstico. Só que hoje mudou. Esses pontos não são tão importantes assim, porque além da dor difusa, outras coisas também estão presentes. Fadiga, é um paciente cansado, é um paciente indisposto, tem alteração no sono, ele acorda como se o sono não tivesse funcionado, é um sono não reparador. Pode dormir a noite inteira, mas pode dormir 8, 10 horas, ele acorda como se ele não tivesse carregando cimento a noite inteira. Transtorno de cognição, então o paciente ele tem uma memória ruim, ele tem uma linguagem mais dificultada e ele tem transtornos de humor. Então é um paciente que tem mais facilmente depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos de difíceis tratamento. Sim. Então, antes a gente só achava dor, né? Só a gente contava os pontos gatilho ali, acabava. Hoje não. Agora a gente vê o paciente mais como um todo, né? O que tem sido muito bom, porque antes os pacientes, às vezes, eles não se encaixavam naquele primeiro critério. E hoje a gente consegue pegar uma gama maior de pacientes para diagnóstico e tratamento. E o diagnóstico, já emendando aí, como se faz geralmente o diagnóstico? Olha, você vai no consultório e aí a pessoa fala, eu tô sentindo muita dor, ou isso, aquilo, ou cansaço. Tem exames. Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Então, a primeira coisa é a história do paciente. O paciente tem que a gente tem que fazer uma história bem feita do paciente, sobre o início dos sintomas, como é essa dor, se tem fator desencadeante, horário que essa dor é pior. E se tem isso também, sim, horário que a pessoa então, sente, por exemplo, ela não é assim, tipo, o dia inteiro, assim, momentos de crise? Sim, são as crises da fibromialgia. O que acontece? O paciente ele tem pior dessa sensibilidade em algumas situações, por exemplo, estresse,
contrariedade, internações, infecções. Então o paciente ele piora ainda mais a sensibilidade à dor. Nossa, sim. Que sofrimento, hein? E tem gente que não tem esse diagnóstico ainda. A gente estava conversando ali em off, e antes da gente entrar aqui no estúdio para começar aí o nosso bate-papo, e você me falou que, assim, tem pessoas que às vezes passam uma vida sem saber que tem a fibromialgia, podendo procurar o tratamento para poder ter aí uma qualidade de vida melhor. Sim, eles normalizam a dor. Quando o paciente tem dor, não quer dizer que tem um dano estrutural ali, mas tem algo errado, né? A gente precisa saber, é alguma lesão de órgão-alvo ou é um transtorno sensorial, porque os dois necessitam de avaliação e tratamento adequado. Ah, já estão chegando as primeiras perguntas aqui, viu, doutor? Eu sabia que esse assunto de hoje ia ter, assim, logo no início, uma enxurrada de perguntas. Por exemplo, a Vilma, ela é do Residencial Copacabana, ela está ligada aí no programa, né? E ela pergunta o seguinte, como saber se a dor que nós... Porque no começo, eu acho que é relacionado ao começo da sua participação, falando o que é fibromialgia. Então, no caso, como você diz... eu também fiquei com essa dúvida. Você diz, sente membro inferior do lado esquerdo, inferior do lado direito. Então, como diagnosticar que não é só assim? Por exemplo, eu andei o dia inteiro. E aí, eu tenho esse problema. Se eu fico muito tempo em pé, me dói as pernas. Aí tem gente que fala, não, é problema de circulação. Não, é problema disso, problema daquilo. Então, ela quer saber como né, que essa dor é diagnosticada. Não é porque eu andei demais... Como é que você vai saber disso aí no consultório? É aquilo que a gente estava conversando. Então, o paciente ele tem que ter uma história clínica compatível, dores difusas, e no exame físico, que a gente analisa o corpo do paciente, faz as manobras, sim, não existe nenhum dano estrutural ali. Então a gente olha, a articulação não está quente, não está vermelha, não está inchada, não existe nenhuma deformidade. Porque fibromialgia, ela não causa deformidade. Não! Então, se o paciente ele tem dor, mas quando a gente examina, não tem nenhum sinal inflamatório ali, fala mais a favor de fibromialgia. E é um exame físico completo. Então, o paciente geralmente ele repete o padrão em todas as partes do corpo, em cima e embaixo da linha da cintura e do lado direito e esquerdo do corpo, certo? Entendi. Mas assim, tem outras já aqui, ó. Nira, eu tenho, eu vou entender isso aqui como tremores, tá? Tá escrito de uma forma diferente, mas às vezes aquele corretor meio que trai a gente, né? Então assim, eu tenho tremores nas pernas, do joelho para baixo. Pode ser reumatismo, ela já passou para o lado do reumatismo aqui. Ou as varizes podem influenciar nesse caso, né? Porque o que eu entendi, ela tem varizes aqui. Já não é dentro aí da fibromialgia, mas a senhora pode responder essa? Sim, era o terceiro ponto, né? Então, o primeiro é o exame clínico, o segundo o exame físico. Sim. E o terceiro são os exames de laboratório e de imagem. Então, nos exames de laboratório, nós temos que excluir outras causas de fibromialgia. Entendi. Né? Então, no caso dela, por exemplo, já pararia no exame físico. Então, só de olhar, a gente já consegue perceber. O paciente tem principalmente dor em membro inferior, abaixo da linha do joelho. Então, é que nem a gente conversou, acima, abaixo da linha da cintura, direita e esquerda. Se o paciente ele tem uma dor mais restrita nas pernas, geralmente associada a mudança de coloração, edema, principalmente no final do dia, fala mais a favor de um quadro de varizes. Não exclui. Fibromialgia eu teria que examinar melhor e tudo, mas fala mais a favor de um quadro de varizes. Pode ser, mas também se tiver um exame, tem que ter um exame um pouco mais detalhado para poder ver se significa que também tem aí, porque não exclui uma pessoa que tenha varizes, não exclui que ela não possa ter fibromialgia, né? Pois é, gente, eu quero mandar aqui um abraço já para Dona Maria Divina, que está aí ligadinha também no Bougainville, desejando uma ótima semana para todos. O Luiz Coutinho, do Vivian Park, está aqui também
ouvindo e diz que está no trabalho ouvindo a gente. Então vamos com mais esclarecimentos sobre, estamos com a doutora Fernanda Lourenço, reumatologista, falando sobre fibromialgia. Quem quiser acompanhar no Instagram é o @NiraSantosLocutora. Ela está lá comigo, né, para poder estar fazendo aí a sua pergunta. Inclusive lá você pode fazer também a sua participação, a sua pergunta, que está valendo da mesma forma os nossos... a nossa premiação por aqui. O Elias mandando bom dia, oi Ellen, Aline, Lucélia, ainda temos aqui, nossa, obrigada, viu, o Botelho, o Roberto, a Graciele Muniz dando aquele bom dia. Ela diz que o assunto é bem interessante e ela sente dor, muita dor todos os dias, mas ela nunca procurou saber o que é. Ela não especificou aqui, mas ela diz que sente muita dor todos os dias. Se você quiser uma coisa mais, manda mais detalhada, você sente dor aí nas pernas ou nos braços, abaixo ou acima da linha da cintura, quem sabe algumas dúvidas suas a doutora possa estar esclarecendo aqui, viu, Glaciele? O Roberto, ele diz, bom dia, Nira, tudo bem? Doutora. Bom dia para a doutora, ela quer, ele tá concorrendo aqui, todos estão concorrendo, viu, Roberto? E ele agradece aí aos esclarecimentos, né? Bom dia para a Yara Braga, tá curtindo a gente de Tucuruí, no Pará, vendo aí, doutora, tá lá no Pará. A Ellen Santos também diz, a dor no corpo todo também pode configurar fibromialgia ou só nas pernas? Ela entendeu que seria ali membros inferiores, mas a dor generalizada aí no corpo todo, pode caracterizar, doutora? Então, o paciente com fibromialgia, ele tem que ter essa dor difusa, mas essa dor pode ser pior em algumas regiões, principalmente se o paciente também tiver algum outro transtorno. Então, por exemplo, paciente com fibromialgia e varizes, ele tem dor no corpo todo, mas pior nas pernas. O paciente, ele tem problema no ombro, ele tem dor no corpo todo, mas piora no ombro, que ele faz mais esforço, que ele pega muito peso. As coisas podem ser concomitantes, né? Gente, sim, tô aqui querendo já um diagnóstico. Porque dor nas pernas e tudo, pode ser assim, só em determinadas partes do corpo, mas também pode ser, é bem complexo, tem que mesmo ter uma consulta com um especialista para poder fazer esse diagnóstico, né, doutora? Sim, não é um diagnóstico fácil, não é porque fácil. O paciente, às vezes, sem ter consultado, ele se faz o autodiagnóstico de fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. E pode ser outra coisa, exato, né? Então, quando a gente está na parte dos exames laboratoriais, eu tenho que ver se o paciente não tem uma anemia, se ele não tem algum problema nos rins, no fígado, problemas de tireoide, diabetes, infecções. Então, por exemplo, HIV, hepatite, sífilis, essas doenças causam dor. Então, para o paciente ter um diagnóstico, eu tenho que necessariamente excluir esses todos esses primeiros. Todos esses pacientes saem do meu consultório com esses pedidos de exame, no mínimo, né? Então, assim, se eu achar que tem mais alguma outra coisa que me sugira outra doença, também sai, né? Excelente, porque com o diagnóstico, ao final dos exames, com o diagnóstico correto do que a pessoa tem, ela sai de lá. Mas tem que ter os exames laboratoriais e esse conjunto de exames também físico, né, num primeiro momento que o reumatologista faz na pessoa, não é? Sim. Então, e assim, tem que ter um profissional da área, sabe? Então, como que você vê que o colega é reumatologista? Você pega o nome do CRM, o número do CRM, vai no site do CREMEGO, que é o CRM de Goiás, e coloca ali o nome profissional, o CRM, e vê se ele é registrado como reumatologista. E você também pode olhar no site da Sociedade Brasileira de Reumatologista para ver se o colega está lá, certo? Se ele fez residência, se ele fez título. Aí sim ele é um profissional da área. Para saber se está com um profissional da área mesmo. Já tem outro ouvinte aqui perguntando, a partir de qual idade é comum aparecer essas dores da fibromialgia? A fibromialgia, ela tem uma prevalência variável, certo?
Nos Estados Unidos, 2,5%, 5% da população. Mas essa prevalência aumenta conforme a idade. E é principalmente no sexo feminino. Então, a partir dos 30, 35, 40, essa prevalência vai aumentando. Sim, mas a criança, por exemplo, pode ser diagnosticada na tenra idade, a partir, assim, bem a idade, já teve, vamos colocar na sua experiência, já teve alguém que, alguma mãe ou pai que já levou criança para poder fazer o exame, para saber se é alguma outra coisa, e você descobriu que era fibromialgia, ou tem essa possibilidade? Fibromialgia, ela está enquadrada nos transtornos de processamento central. Sim. Então, o paciente ele tem uma desregulação das moléculas que são os neurotransmissores. Fibromialgia é uma delas. Então, a gente tem síndrome de fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, enxaqueca crônica. Então, crianças, é muito mais frequente ser síndrome do intestino irritável, sim, certo? E dentre esses problemas de transtorno sensorial, de transtorno de processamento central. É o mais comum. É o mais comum, mas não quer dizer que seja extinguida a possibilidade. Não, mas assim, é menos comum, sabe? Comum. Para criança, é muito mais difícil. Então, assim, tem outras doenças, tem problemas de neurodesenvolvimento, né? Crianças com problemas genéticos, de sistema nervoso central. É bem mais difícil. O mais comum e o mais esperado é que seja em mulheres a partir dos 30, 35 anos. Mulheres, ok. O que não quer dizer, homens, atenção, que não quer dizer que não tenha fibromialgia com os homens também, né? Inclusive, doutora, já fazendo essa pergunta, tem aqui um ouvinte nosso, o Luiz, ele disse: eu tenho uma dor na cintura que nunca melhora. Já tomou antibiótico, nunca melhorou. Fez pilates, nunca melhorou. Tem mais de ano, e o que pode ser, assim, nesse caso pode ter alguma coisa associada ou pode ser descartado? Ele já foi em gastro, não intestino, né, pelo jeito. Ele já foi em ortopedista também e não resolveu. E ainda sente essa dor. O que acha nesse caso? É na linha da cintura, que ele pode ser assim, procurar algum outro profissional? O que você aconselha? Então, a queixa dele, você vê, não é uma dor difusa, é uma dor na cintura. Na cintura. Já fala menos a favor de fibromialgia. Sim. Existe uma síndrome que é a síndrome miofacial. É como se fosse uma fibromialgia, porém regional, mais localizada. Pode ser um dos diagnósticos dele ou não. Então, o paciente ele tem que passar por uma história clínica, um exame físico, laboratório e, no caso dele, imagem. Então, a gente tem que ver dor na linha da cintura. O que pode ser? Pode ser quadril com irradiação para a cintura? Pode. Pode ser coluna? Pode. Pode ser uma doença autoimune. Homem tem uma doença chamada espondilite anquilosante. Opa! Que é uma doença autoimune. Então, homens chegam para mim com uma queixa semelhante à fibromialgia. Sim. E aí eu vou ver uma doença autoimune. Homem, para fibromialgia, eu já penso em outra coisa primeiro. Né? Porque o comum, como você cansou de repetir, já repetiu várias vezes, é mais a mulher a partir ali dos 30. Então quando chega um homem no meu consultório, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que não é fibromialgia, né? Vamos excluir bem aqui. Faz exame de história, exame físico, mobiliza quadril para ver se tem outras coisas, né? E aí quando não tem, é fibromialgia mesmo. Tá vendo, gente? Não é descartado a fibromialgia para o homem. É porque não é comum, porém não é descartado. É mais comum na mulher a partir dos 30 anos, mas o homem também pode ter a fibromialgia, mas tem que ter os exames corretos com um profissional especializado. Ó, eu tenho aqui, eu não sei se eu comentei com você, doutora, que a gente sempre faz aí uma pauta, as perguntas, preparamos
você me mandou algumas sugestões e as suas eu preciso pontuar porque são realmente bem relevantes. Nós não podemos terminar o programa sem fazer aí as perguntas que você acha que esclarece bastante, né, para os nossos ouvintes, mas nós fazemos toda essa preparação, mas sempre tem muitas dúvidas dos ouvintes que às vezes nós não aproveitamos nem um terço das perguntas que a gente pensa em fazer. Mas no final, se for analisar, dentro das perguntas que a gente fez, elas foram feitas só de uma forma diferente pelos nossos ouvintes. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? E eu quero dizer aqui, ó, que eu já tenho aqui um bom dia. Deixa eu ver o nome que não colocou aqui. Deixa eu ver se tem aqui no perfil o nome da pessoa. Lucélia. Lucélia Faria. Sabe de onde ela está nos acompanhando? De São José do Rio Preto, em São Paulo. Também acompanhando aqui o programa Entrevistas. Mandou dizer aqui, parabéns pelo programa. Obrigada aí pela sintonia, viu? Pessoal aí que está com você em São José do Rio Preto. A ouvinte ainda colocou aqui: Nira, obrigada por responder as perguntas. Eu já fiz exames de imagem, não deram em nada essas dores nas pernas. Aquela ouvinte que tem a dor do joelho para baixo, né? E ela disse que já fez exame de imagem, não deu em nada, mandaram procurar um angiologista. E no caso, ela só não esclareceu se procurou, mas ela gosta muito da programação e agradeceu aqui os esclarecimentos. Já tem gente pedindo aqui contato da doutora, no finalzinho a gente vai falar sobre isso. É muito bom saber que está tendo aí esse retorno aqui com a doutora Fernanda, viu? Ela com certeza vai esclarecer o máximo de dúvidas possíveis que forem surgindo durante a nossa programação. Gente, ainda tem mais uma pergunta: como diferenciar, isso veio dos ouvintes também, como diferenciar as dores da fibromialgia com dores de reumatismo? Elas são semelhantes? Então, eu vou aproveitar essa daqui, porque tem uma pergunta que eu preparei para falar justamente sobre isso, né? Se eu não me engano, eu acho que foi até a doutora que mandou. Quais são as doenças que parecem ali, né, com a fibromialgia, mas acabam, depois do diagnóstico, sendo descartadas? Então, a gente já pode falar sobre isso, né, doutora? Sim. Então, eu acho que o que ela quis dizer aí foram doenças autoimunes. Reumatismo é um termo que a gente usa para doenças do sistema músculo-esquelético. Ponto. Sim. Isso é reumatismo, tá certo? Então, tá ali fibromialgia, artrose, osteoporose, sim, tendinites e doenças autoimunes. O termo coloquial que eles falam aí é reumatismo no sangue. É sempre assim: doutora, eu tenho reumatismo no sangue. Eu ouvi isso, exato. Isso não existe. Assim, não, é só um termo. É só um termo. Mas qual é o nome usado? Doença autoimune. Autoimune. Pronto, gente, não é reumatismo no sangue. Eu sou uma que já falei, já ouvi muito, falando assim: nossa, tem reumatismo no sangue. Aí eu sempre quis saber, gente, como é isso? Né? Reumatismo no sangue. Então, doença autoimune. Sim, doenças autoimunes são um grupo de doenças genéticas. Então, o paciente recebe da mãe e ou do pai o gene do reumatismo. Pode ser mais de um, inclusive. E ao longo da vida, ele carrega aquela tendência genética de ter o reumatismo. E aí, ele se expõe ao que a gente chama de gatilho ambiental. Algo ali que desencadeia o reumatismo que ele já tinha tendência a ter. Então, quais são os principais? Cigarro. Então, pessoas que fumam, fumaram, moraram com quem fumou, contato com fogão a lenha, muito comum. Atenção, você de chácaras, fazendas e mesmo aí nas casas em que na cidade utilizam-se aí de fogões a lenha. Então, isso existe. Nossa, existe. Que interessante saber disso. Então, e não precisa ser recente, né? O paciente que ele teve uma história ali na infância de já ter tido muito contato com fogão a lenha. Acontece. Infecções. Então, eu tenho muito paciente que desencadeou doença autoimune depois de dengue, zika, chikungunya, covid, H1N1. Isso desencadeia o reumatismo que ele já tinha ali a tendência a ter. Entendi. E na hora que desencadeia, o que acontece? As células de defesa do paciente, que deviam proteger o paciente contra bactérias, vírus e fungos, essas células encaram o próprio indivíduo como estranho e começam a atacar as próprias estruturas do paciente.
Isso é para toda doença autoimune. Então, lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, tudo funciona assim. Gente. A diferença é o padrão desse ataque. Então, por exemplo, na artrite reumatoide, as células atacam principalmente as articulações. As mãos, punhos, cotovelos, ombros, quadris, joelhos, pés. Na síndrome de Sjögren, ataca principalmente as glândulas. Eu tenho uma matéria, inclusive uma observação sua no seu Instagram. Gente, dá do seu endereço aí, @. É Fernanda.reumatologista. Isso, .reumatologista. Eu observei que tem uma matéria lá até da irmã da Serena Williams. Que Isso, tem essa síndrome, né? Aí. É, síndrome de Sjögren. E ela ali, ela penou, porque parece muito fibromialgia. Gente, tenista. E ela é um esporte que, assim como todos os outros, mas ali é uma resistência e uma agilidade que a pessoa precisa ter. E a Vênus, ela teve condições de ter aí esse esporte na vida dela, mesmo tendo essa síndrome. Sim, porque a síndrome de Sjögren, diferente da fibromialgia, ela pode levar a incapacidades, né? Ela causa destruição. Isso. E mesmo assim ela conseguiu controlar, né? Hoje ela usa medicamento, um supressor, né? Faz todo um acompanhamento e aí ela conseguiu ter uma vida dela normal. Mas né? tudo tem tratamento tendo o diagnóstico, Sim. né, doutora? Sim. Para poder ter uma qualidade de vida. E aí, por exemplo, lúpus. Lúpus também é uma doença autoimune. Só que no lúpus, praticamente qualquer estrutura do corpo pode ser atingida. Então, pele, articulação, sistema nervoso, rim, pulmão, vasos sanguíneos. Então, qualquer estrutura. Agora, a fibromialgia não é uma doença autoimune. Por quê? Porque ela não tem um marcador genético. Então, assim, não tem você olha todas a gene da pessoa, não tem. Não tem exame diagnóstico, nem de laboratório, nem de imagem. Aqui é importante eu salientar, porque tem alguns pacientes que vêm para mim com uma termografia. Ele é um exame que você consegue perceber áreas no seu corpo com aumento de temperatura. Isso não é específico e não é diagnóstico de fibromialgia. É um exame caro, dispendioso e muitas vezes sem utilidade. O paciente não vai fazer diagnóstico com aquilo e nem acompanhamento. Entendi. Outro exame, polissonografia. Polissonografia é para diagnóstico de transtornos de ronco, apneia do sono, né? Para a fibromialgia, embora eles tenham problema de sono, também não é diagnóstico. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico, exame físico e exclusão de outras doenças. Nossa, gente, é bem complexo mesmo. Bom, eu vou pedir aí o nosso intervalo, o Cláudio vai colocar ali o nosso intervalo para os nossos patrocinadores. Enquanto isso, você que está nos ouvindo, tendo aí alguma dúvida sobre fibromialgia e as doenças que são parecidas, né? A doutora também pode responder por doenças autoimunes, pode ficar à vontade de mandar a sua pergunta pelo 995280101, pelo 998635140 ou mesmo você que está aí nos vendo pelo Instagram. Eu vou, tem umas perguntas aqui que chegaram pelo Instagram e a gente vai aí replicar aqui para a doutora estar esclarecendo essas dúvidas. É já já. Você está no ar com Pegar uma água para mim ali. Tome uma água ali. Não tem que tá tudo tranquilo. A asinha suja que eu quero. Deixa eu tirar aqui.
Agora ativando o som de novo, gente. Estou olhando ali, pode mandar perguntas, viu? Bem-vindo ao Espaço Aberto, onde as vozes se encontram e as histórias se revelam. As histórias se revelam, gente. Aqui é para revelar histórias. No intervalo, eu tinha até tirado o som ali do Instagram, que tem coisas às vezes que a gente precisa colocar aqui em pauta, e foi até bom que o Cláudio entrou aqui. Ele gosta muito de interagir conosco também, o nosso operador, Cláudio Omar, né? Meu amigo ali que faz aí a mesa de som pra gente aqui no Entrevistas. Ele entrou e perguntou primeiro por que essas doenças tudo tem ite, artrite, um monte de ite, itiose, né? Artrite, artrose, e falou de algumas coisas lá a respeito de dores nas pernas, queimação, e com isso a doutora estava até começando a explicar aqui que ela também, ele falou, eu até falei que tinha visto no Instagram a respeito de gota, né? Porque tinha um companheiro nosso, o falecido Eurico Santos, meu querido amigo aqui da Rádio Manchester, a antiga AM, que ele tinha muitos problemas assim, de circulação e tal, e ele levava isso no humor, né, Cláudio? No humor. Era uma coisa assim incrível. Tava com dor, mas ele levava ali no humor. E aí a gota era uma das coisas que ele tinha, e a doutora se manifestou falando, gota mais em homem. É mais em homem, né? Então, geralmente o paciente vem no meu consultório, geralmente é um homem mancando. Mancando. Ele entra mancando, geralmente acompanhado da esposa, que é geralmente quem marcou a consulta. Ah, mas isso... Porque homens, isso é certo. É interessante, né? Eles demoram mais... gente? Eles demoram mais em ir no médico. Sofrem ali com a dor, mas não querem ir no hospital, não querem ir no médico. Fazem muito automedicação, tomam remédio sem prescrição, anti-inflamatório, corticoide. E muitas vezes, quando eles chegam no meu consultório, eles já têm alterações, sequelas daquele uso de remédio. Castiga os rins, né, doutora? Anti-inflamatório, muito mesmo. E corticoide, né? Então, o pessoal, eles já é disseminado ali o uso de corticoide intramuscular. Melhora, porém, não é a solução, né? Não, e com um custo, né? O paciente, ele desenvolve obesidade, diabetes, né? E uma série de problemas que poderiam ter sido evitados se ele tivesse feito o diagnóstico e o tratamento mais cedo. Mas a mulher tem que puxar primeiro a orelha dele, aí até conseguir levar no médico. E é assim que chegam lá, né, doutora? A maioria das vezes. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Edson Mundim. Ele disse assim, bom dia, eu tô andando por aí e ouvindo o programa. Tá muito interessante o assunto. Obrigada, Edson. A Luciara Publicidade também está aqui no nosso Instagram. Renata de Jesus. Temos aqui a Priscila Xisto nos vendo também. Roberta Pires. Oi, Roberta. Um abraço ainda para a Sulinha Santos, o Valtinho, a Lucineide. Inclusive a Lucineide está aqui. Bom dia, eu tenho 50 anos. Quando eu esforço a coluna, eu sinto muita dor no corpo, nas articulações. Pode ser? Pode. Então, assim, o paciente com fibromialgia, ele também pode ter outros problemas do músculo esquelético, né? Então, ele pode ter artrose, perda de disco, escoliose, as tendinites, que a gente estava conversando. Asites. E um problema maior nessas estruturas pode piorar a fibromialgia. Então, ela já tem ali fibromialgia e uma hernia de disco, digamos. E aí, ela piora a hernia de disco, mas a dor não piora só na região da hernia de disco, piora todo o corpo. Entendi. Isso acontece muito, né? Então, é uma das coisas que a gente orienta, né? No tratamento do paciente com fibromialgia. Sim. Não tem cura. Fibromialgia não tem cura. Ah, e tem isso ainda, não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Igual a maior parte das doenças, para conviver, né? Então, e ter uma qualidade de vida. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, essas coisas têm controle, né? E o paciente bem medicado, bem controlado, ele leva a vida normal. Isso. Agora, a questão, principalmente, é que a gente tem que orientar o paciente. Então,
o que a gente faz é um que a gente pede para ele fazer um diário da dor. Sim. Então, que horas que piora? O que você faz que piora? Onde que piora? Então, o paciente ele refere que a dor dele piora no fim de semana. Aí eu, o que você faz no fim de semana? Doutor, é a hora que eu arrumo minha casa, que eu limpo todo o meu chão, que eu lavo toda a minha roupa, que eu aero panela, né? Que eles fazem? Aria panela. Aria panela, isso. Tal do arear panela. Eu, gente, por quê? Né? Por quê? Né? Por quê? Doutora, quando eu arrumo minhas panelas, que aí piora. Então, não arrume essas panelas suas, né? Terceirize, se você faz tanta questão. Isso. Então a gente consegue identificar os fatores que pioram essa dor, né? E a gente pede para o paciente evitar, né? E além disso, a gente tem que tratar o paciente de forma medicamentosa e não medicamentosa. Okay. Lembrando que o medicamento serve para o paciente um dia ficar sem ele. A ideia é, um dia o paciente fique sem remédio. Entendi. Os pacientes que eu consegui tirar os remédios são os pacientes que fizeram o tratamento não medicamentoso bonitinho. Olha isso. E quais são? Então, estilo de vida, né? Sim. Manter um peso saudável, parar de fumar se for o caso, evitar álcool, dieta saudável. Não existe estudos científicos que comprovadamente mostram que há benefício de você suspender um ou outro item da dieta. Se você não tiver uma alergia ali ou uma intolerância ali. Então eles me perguntam muito: doutora, se eu tirar o glúten da dieta, vai melhorar minha fibromialgia? Aí eu olho, não existem estudos disso. Eles falam que se você não tiver, por exemplo, doença celíaca que a gente estava conversando, intolerância a glúten, não vai ter benefício. Nos estudos com muitos pacientes, 5.000 pacientes, eles mostram que no final das contas não tem. A não ser que mais pra frente eles mostram, agora não. Doutora, mas eu quero suspender o glúten da minha dieta. Eu olho, se você quer, o que eu sugiro? Passe numa nutricionista. Isso. Lá vai a outra Fernanda. Para você fazer uma avaliação nutricional, o glúten não é necessário, nem obrigatório na dieta. Se você se sente bem tirando, ok. Mas já aviso que não existem estudos que mostram que suspender glúten da dieta vai fazer alguma diferença. Mesma coisa para lactose. Não existem estudos que tirando a lactose sua fibromialgia vai melhorar. Talvez melhore outra coisa. Isso, né? No caso da fibromialgia que você está falando, né? Porque tem outras coisas, ela está falando exclusivamente no caso da fibromialgia, gente. A outra coisa, vitamina D. A tal da vitamina D é o que a gente chama entre os nossos colegas de qual que é luxo da vitamina D. Para que serve a vitamina D? A vitamina D, na verdade, a gente não come ela. A gente produz ela na nossa pele quando a gente se expõe ao sol. Aquela coisinha amarela que tá lá fora que queima a nossa pele, que na medida certa ela faz bem para a vitamina D no nosso corpo. Sim, só que qual é a grande questão da vitamina D? É que a falta dela acelera o processo da osteoporose. Ponto. Essa é a grande função da vitamina D. Sim. Existem alguns estudos falando que ela tem um efeito na questão da imunidade, coisa e tal. Mas é que nem a gente conversou. Não há evidências científicas suficientes para falar que ela ajuda em fibromialgia. Não tem. Não tem. Então, assim, o que a gente tem visto é o paciente usando doses cavalares de vitamina D por conta de fibromialgia. E hipervitaminose D é tão ou mais ruim que a deficiência dela. Então, pode levar a calcificação renal. E sem contar que esses pacientes tomam vitamina D, principalmente intramuscular. Pode ter reação local, infecções. Então, assim, eu oriento, gente, vitamina D é para questão de metabolismo ósseo. Não tem benefício para tratamento de fibromialgia. De nenhuma outra doença, assim, no caso. Repor. Você fazendo aí um check-up, geralmente, regularmente, assim, todos os anos, aí o médico vai e diagnostica lá que você está com a vitamina D baixa ou com deficiência de vitamina D. Faz a reposição ali. Oral. Nesses casos, né? Oral. Não tem problema. Oral, a gente usa para todo mundo. A gente usa intramuscular se o paciente, por algum motivo,
não responde via oral, que é muito difícil, né? Assim, normalmente, 99% dos casos responde, né? Há uma ideia que a medicação intramuscular, endovenosa e parenteral, que a gente chama, é melhor que via oral e não necessariamente é isso. Eu acho que já me pontuaram, doutora, aproveitando que você está falando nisso, da intramuscular, já inclusive me ofereceram assim. Por quê? Porque eu já fiz algumas reposições de vitamina D, né? Devido a exames mostrarem que eu estava ali com ela baixa. E aí falaram, por que você não faz a intramuscular? Né? Aí você não tem problema de esquecer de tomar a memória, esquecer de tomar é melhor, que você já toma, já serve para 6 meses aí adiante e tá tudo tranquilo. E eu tomo de 6 meses, passou 6 meses eu vou lá e tomo de novo, né? A intramuscular. Aí eu falei, vou pensar, vou ver com a minha médica, né? Eu vou pensar aí se é mais prático. Ah, é muito mais prático você ficar tomando remédio aí, ó, toda semana, porque geralmente quando eu faço a reposição é a de 50.000 UI, né? Semanal. Sim. Aí você não precisa ficar pensando em tomar remédio aí uma vez por semana. Eu, gente, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Pois é, não é? Aí é a memória, aqui que é praticidade. Acham prático isso, mas é perigoso. Muito, né? Então, assim, há muitos problemas com hipervitaminose D e sem respaldo científico, né? Sim. Se porventura fosse indicado, olha, há estudos mostrando que realmente, estudos sistemáticos, né, randomizados, com um N grande, mostrando que funciona, ok, eu ia ser a primeira para escrever. Mas não é o caso, né? Então chega um paciente no meu consultório com vitamina D de 70, 80, e eu, peraí, você repôs que jeito isso aqui? Gente. Não, é um absurdo. Ah, eu tomo intramuscular, coisa e tal. Eu olho, pra você, além de não ter benefício, pode ser muito prejudicial. Mas sabe que tem profissional que acaba fazendo aí a prescrição dessa vitamina, né? Principalmente a intramuscular, né, doutora? E assim, não tem benefício, veja bem, não faz diferença isso. Para fibromialgia não faz. Para metabolismo ósseo, uma vitamina D acima de 30 tá ótimo, né? Tá então, ótimo. Tá ótimo. Agora, Mudam de vez em quando os parâmetros. Mudou alguma coisa? Não. Porque às vezes a gente fazendo exames em laboratório, vem aquela observaçãozinha lá embaixo, assim. Abaixo de 20 deficiente, Isso. 20 a 30 insuficiente Isso. e acima de 30 tá ok. Tá ok. É bem isso mesmo. Às vezes o paciente ele precisa Isso não mudou. Não. Às vezes o paciente ele precisa de um pouco mais por conta de outro hormônio, que é o PTH. Que aí a gente vê se esse hormônio respondeu ou não. Mas isso é exclusão. Normalmente isso não faz diferença para a maior parte da população. Então, vitamina D intramuscular para fibromialgia, gente, é um absurdo. Para começar, é caro. Caríssima, caro. É caro E a pessoa acha que por ela fazer isso, ela não precisa fazer os outros que têm benefício, têm evidência, né? Então, por exemplo, qual que é o tratamento não farmacológico de fibromialgia? Principalmente atividade física aeróbia, né? Andar, correr, bicicleta. É isso, é aeróbio. Sim. Sim, 120, 150 minutos por semana. Olha aí. Por semana. Por semana. Olha Então aí a isso, pessoa gente. toma vitamina D e acha que não tem que fazer Que isso. não tem E é que o fazer. contrário, né? Uhum. E além disso, terapia. E a terapia é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. Sim. Como que isso funciona? O paciente com fibromialgia, ele geralmente eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Às vezes eles têm uma questão da resiliência. É o paciente que às vezes ele não encara um problema do jeito mais resolutivo. Então ele tende a levar aquilo muito ali, somatizar aquilo muito, né? Então, por exemplo, o paciente esqueceu de pagar a conta de luz. Então o que uma pessoa comum faz? Paga a conta de luz, né? Ela já internaliza aquilo, nossa, vão cortar minha conta, nossa, eu não vou ter dinheiro, nossa, isso aí vai... Ele catastrofiza o problema. Isso. E isso leva a maior sensibilidade à dor, certo? Então, o que a terapia faz? Ela
programa o paciente para responder de uma maneira melhor aquele problema. Porque o estresse, ele potencializa a dor, é isso? Sim. E muito. É o principal desencadeador e perpetuador Coitado da de dor. quem tem, porque estresse hoje em dia é bem difícil. Quando você não tá com estresse na vida pessoal, você tem na profissional. Quando não tá na profissional, você vai pro trânsito, estressa horrores, porque o trânsito também tá horror. Mas então ele precisa da terapia justamente por isso. Sim, a terapia cognitivo e comportamental. É Aham. um ramo específico. Para ensinar a terapia. pessoa a lidar com isso. Sim. A como se comportar diante dessas situações por conta do problema que ela tem. Sim, então tem que ter atividade física. Se não tiver, não melhora. Não adianta dar remédio, não adianta não esquecer o remédio, se não fizer atividade física. Os pacientes que conseguem suspender o remédio são aqueles que fazem atividade física regular e programada. Não é aquele, eu levo meu filho para a escola a pé. Eu arrumo a minha casa, eu limpo a minha casa todos os dias, então eu já estou fazendo atividade física, né? Aham. Aí olha, Não é bem não assim. é bem assim. Uma coisa é você ter hábitos sedentários, né? Você ficar só ali na frente da televisão. Aí é menos ruim, né? Uhum. Mas não é o suficiente. Isso, não é o suficiente, doutora. Além da dor, a Bom Dia Gleiciene, ela está no Vivian Park, segunda etapa. Um abraço a todos daí. Ela diz, além da dor, quais outros sintomas da fibromialgia? Aí passou, posso ter fibromialgia e outra doença reumatológica ao mesmo tempo? Nossa, ela fez 3 perguntas aqui, mas eu acho que essa primeira, você já falou a respeito da dor e alguns outros sintomas da fibromialgia, e ainda colocou, a artrite reumatoide pode ser confundida com fibromialgia, elas são parecidas? Então vamos por partes, vamos falar sobre, pode-se ter fibromialgia e outra doença reumatológica ao mesmo tempo? Pode, é aquilo que a gente estava conversando. O paciente ele pode ter fibromialgia e ele pode ter artrose. Hernia de disco? Tendinite? Pode, né? E a inflamação dessas regiões pode piorar a dor de fibromialgia. Então ele tem um problema no ombro ali e fibromialgia. Se ele esforçar mais o ombro, geralmente a dor não fica só no ombro, ela fica no corpo todo, né? Então é um dos fatores desencadeadores. Ela passeia ali pelo corpo, né? Sim. Nós vamos para o intervalo, né, Cláudio? Vamos para o intervalo e a Yara Braga, ela está falando lá do Pará, está aqui no Instagram e ela pediu aqui que nós falássemos de um assunto e já já nós voltamos no intervalo com esse assunto. É rapidinho, é um pé lá, outro cá. Você está no ar. Eu ouvi 2 áudios aqui agora para ver se dá para poder responder eles, se é a respeito do programa. Vamos Acho que lá. ela teve a pergunta da fonte, né? Vamos da Gleiciene, é verdade, terminar de falar sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide pode ser confundida com fibromialgia. Tem uma senhora, ela foi até minha sogra e é mãe do compadre. Ela está com 88 anos e assim, tem uns 30 anos mais ou menos que ela sofre com essa fibromialgia. Eu acho que ela tem reumatismo também, que na época do frio ela não aguenta frio. Mas frio piora também. Na verdade, é a mudança de temperatura. Entendeu? Então, o paciente que está na temperatura assim, piora a fibromialgia. Aumenta a temperatura, piora a fibromialgia. É muito comum. Ela tem que estar no Pegar minha mundo. Não, é isso mesmo. Bom, agora eu tenho o meu. É ruim mesmo. E assim, Anápolis, olha que a gente tem um clima mais ou menos estável. Agora, Curitiba, Porto Alegre, meus colegas reumatologistas, pena, viu? Nossa. Abaixo ali, no consultório deles. Nossa, e ela reclama, o tempo reclama, e assim, um pouco tempo atrás ela estava de cadeira de rodas, ela estava conseguindo andar. Mas aí é só fibromialgia mesmo? Tem reumatismo também, a idade também não está ajudando mais, né? Ela está com 88 que ela fez. Às vezes é porque assim, fibromialgia não dá. Mas assim, ela sempre foi mais doente do que o esposo dela. O esposo dela foi primeiro que ela. Você tem uma base. Difícil.
Esses pacientes com muita coisa, com outros problemas de saúde, então, por exemplo, diabetes compressado, AVC, né? Aí eles beneficiam de outro acompanhamento também. Então, esses pacientes eu mando pro meu marido, o geriatra. Então, Geriatra, eu vou trazer ele aqui, a gente vai conversar, vai ter bastante assunto. então, ó, Parkinson, Alzheimer, como é que tá, né? Aí é engraçado que as perguntas deles são assim, ele vê perda de função do paciente. Aí o pessoal acha, e parece que ele tá só puxando papo. Ah. Tipo assim, como que é a comida dela? A comida dela tem piorado? Aham. Sim, doutor. Antes a comida dela era ótima, agora tá pesando sal, tá errando o tempero. Sim. Então o paciente vai perdendo as funções que ele as tinha. histórias se revelam. Né? Então, como que é? Tá esquecendo dinheiro? Tá deixando de pagar de... Vamos lá. Tem duas pessoinhas ali pertinho ali do Cláudio, né? E que vieram junto com a doutora Fernanda. Vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Estão ali assistindo ali um desenhinho, ouvindo a mamãe. E falamos aqui, eu até procurei o áudio de uma ouvinte, vou tentar resgatar ele daqui, que ela mandou: oi Cícera, bom dia, manda só um oi a mais aqui, porque eu acho que misturou no meio dos outros inúmeros, as inúmeras participações, e eu não consigo te achar aqui. Você mandar um oi, sobe a sua mensagem para o topo, e aí eu consigo te visualizar, tá bom? Faz isso pra gente, eu sei que você tá aí ouvindo. E, doutora, eu tenho aqui, aliás, a senhora bem pontuou, tem hora que eu falo você, tem hora que eu falo senhora, vai pelo doutora, vai pelo Fernanda, você. É você, né, Fernanda? Você. É porque a outra Fernanda também fala assim, não, você. né? E aí, nós falamos aí sobre a fibromialgia e outra doença reumatológica. Eu até disse que ia falar agora do problema que a Yara Braga perguntou aqui no nosso Instagram. Vamos responder na sequência, porque faltou falar da artrite reumatoide, que a Gleiciene pontuou, se pode ser confundida com fibromialgia. Elas são parecidas, doutora? A doença, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então Sim. é aquela conversa, tem um fundo genético, com gatilho ambiental, com alteração da imunidade. As células atacam as articulações. Sim. E diferentemente da fibromialgia, a artrite reumatoide causa deformidade. Então, um paciente que vem para mim falando que há 20 anos tem dor, gente, não toma remédio e no exame físico eu não vejo deformidade, muito provavelmente esse paciente não tem artrite reumatoide. Ele tem outro problema. Pode ser artrose, pode ser fibromialgia, né? Sim. Agora, dito isso, pacientes com artrite reumatoide podem ter fibromialgia associada? Sim. Né? A artrite reumatoide, ela causa estímulos, se não tratada, né? Estímulos crônicos de dor. E isso favorece o aparecimento e a perpetuação da fibromialgia. Entendi. Então é um desafio mesmo, né? Então o paciente com artrite reumatoide e fibromialgia chega para mim, minha dor piorou. Eu tenho que ver se isso aí é da fibromialgia ou se é uma piora da atividade da artrite reumatoide, porque o tratamento é totalmente diferente. Né? São parecidos os sintomas, assim, em alguns pontos, mas o tratamento é totalmente diferente um do outro. Na artrite reumatoide, a conduta é diminuir a imunidade do paciente. Sim. Então, eu prescrevo imunossupressores. No tratamento da fibromialgia, o que eu prescrevo é medicações para controle de dor. E aí são várias as classes, né? Que a gente chama de inibidores de recaptação de serotonina. Então, nós temos aí a duloxetina, entre os outros remédios que a gente prescreve, antidepressivos tricíclicos, pregabalina. A gente pode prescrever analgésicos mais fracos, mais fortes, mas isso não são remédios que diminuem a imunidade do paciente, né? Aí é o problema. O paciente, por exemplo, chega achando que é fibromialgia, eu vou ver, é o contrário. O paciente tem artrite reumatoide. E todo esse tempo ele só tomou remédio para dor. E a inflamação ali permaneceu e destruiu a articulação dele. Acontece. Mesmo? Nossa! Então é bem importante a pessoa prestar aí atenção no que nós estamos falando a todo momento aqui, gente. Tem que ter o diagnóstico preciso
a respeito do que você está sentindo. Isso é em qualquer, não precisava nem falar, isso é em qualquer tipo de sintoma que a pessoa tenha, né? Precisa ir, eu vou ali comece, nem que for pelo clínico geral, tô sentindo isso, o profissional vai encaminhando para o especialista de acordo com os sintomas que a pessoa tiver, né? Vai fazer exames, obviamente vai descobrir ali alguma coisa, isso aqui você precisa ir num neurologista, ou num nefrologista, ou num urologista, ou num reumatologista, mas desde que você tenha o diagnóstico preciso. Porque, primeiro, se automedicar, jamais. Nem com vitamina, gente. O pessoal pensa assim, mas é vitamina, faz mal, não. Né? Não é isso? Ela já fez assim. É o contrário, né? Isso. É bem o contrário. Nossa, mas é uma pena, sabe? Que a gente fica... A gente brinca e tudo, mas é uma pena. Porque além de não funcionar, é caro. Então, Sim. às vezes, ela tem ali... orientações, né, que vale mais a pena ela comprar a tal da vitamina do que investir no medicamento que vai resolver o problema dela, Exato. né? E outras coisas, por exemplo, pagar uma academia, um tênis bom, um profissional, um educador físico, uma terapia. Então ela deixa de pagar isso para comprar a tal da vitamina. Exato. E que não resolve, e pode ser perigoso, e prejudicial. Não é verdade. muito. Doutora, a Yara Braga de Tucuruí, no Pará, ela está aqui perguntando o seguinte: Nira, será que ela pode falar um pouco sobre neuropatia, o que realmente é e a sua causa? A senhora pode falar. Você pode falar sobre isso, doutora? Então é assim, os corpos dos neurônios, que são as células do sistema nervoso, elas estão presentes no cérebro e na medula espinhal. Sim. E o axônio, que é a parte que sai desse corpo neuronal, ele desce para os braços, para as pernas. Essa alteração nesse axônio, nessa perninha dessa célula, é o que a gente chama de neuropatia. Sim. É isso. Tá. Agora, neuropatia, existem várias causas. Por que esse nervo está inflamado, né? Pode ser... então é um nervo. Então. É um nervo. Tá. O nervo que a gente chama é como se fosse a perninha dessa célula, que Sim. é o neurônio. O corpo dele, a parte central, fica ou no cérebro, no encéfalo, ou na medula espinhal. E ele desce para os braços, para as pernas. Então, o que a gente chama de neuropatia, na verdade, é um conjunto de doenças que podem atingir essa estrutura. Dentre as principais estão diabetes, principalmente diabetes não controlada, né? Então, o paciente que ele veio ali para mim, eu tenho muita dor, corriqueiro, né? O paciente chega, eu acho que eu tenho reumatismo. Porque Eu acho. Não. Por quê? Porque eu tenho muita dor nas pernas. E no resto do corpo? Não, é mais na perna. Aí já falo um pouco contra. Sim. Aí eu vou ver, e o senhor tem o que de saúde? Nada. Aí eu vou ver, o que o senhor toma de remédio? Eu tomo insulina. Então o senhor tem diabetes? Tenho. Não, mas tá tudo bem. Tá eu vou controlado. Além da diabetes dele estar muito descompensado, Sim. ele tem alterações num exame chamado eletroneuromiografia. Já fiz isso. Então você sabe, né? Parece uma acupuntura. Sim. O colega médico coloca algumas agulhas nos braços ou nas pernas. Sim. E ele vai avaliar a condução do estímulo por essas estruturas. Então, a neuropatia, ela é diagnosticada, inclusive, com a eletroneuromiografia. Sim. Doutora? Além de fazer o diagnóstico... Eu precisando do diagnóstico aqui, Além de fazer o diagnóstico de neuropatia, você consegue ter mais ou menos a hipótese dessa neuropatia. Então, por exemplo, o problema do nervo parece mais ser por conta do diabetes. Esse problema do nervo parece ser mais compressivo, ou seja, parece ser mais uma hernia de disco. Parece ser mais um problema infeccioso. Tá, mas aí vamos esmiuçar isso agora. Por exemplo, a pessoa vai fazer esse exame, que é a eletroneuromiografia,
ela tem que ir com o pedido do médico para ver se diagnostica aquilo que está se suspeitando que a pessoa tenha. Sim. Não é assim, agora eu vou ali pedir um exame de eletroneuromiografia e aí fazendo lá descobre-se o que a pessoa tem. Ah, ela tem neuropatia ou ela tem síndrome do túnel do carpo e tal. Sim. Então tem que ter o porquê que está se pedindo aquele exame. Eu quero investigar isso. A indicação. A indicação. Sim. Então, e vem, o pedido médico vem da história clínica, exame físico, né? Então, por exemplo, eu vou pedir o eletroneuro suspeitando já de um problema. Ele tá lá para confirmar ou não minha hipótese. Mas eu não peço ele de forma alguma como investigação. Isso. Estou suspeitando de fibromialgia. Okay. Vou pedir um eletroneuro. Ok. Então tem que ter uma indicação específica. Sim, ainda mais que, por exemplo, fibromialgia, ela não dá alteração no eletroneuro, não dá destruição, nenhuma articulação, mas nenhuma a estrutura. neuropatia dá. A neuropatia é o problema específico. Isso, aí dá. Quem pede? Qualquer colega médico pode fazer o pedido com indicação. Sim. Agora, o profissional que faz eletroneuromiografia é principalmente um neurologista. Mas... E é um neurologista especializado em eletroneuro. Naquele exame. Sim. Entendi. Não é qualquer pessoa, não é qualquer neuro que faça isso. É aquele especializado em realizar esse exame. Isso, que fez todo um treinamento, que fez avaliações para ser uma pessoa apta a fazer. Porque pode ser um exame examinador dependente. Então, às vezes, um colega, eu acho que isso aqui é mais parecido com neuropatia diabética. Aí o outro, não, isso aqui parece ser mais infeccioso. Então, tem que ser um profissional muito bem treinado e habilitado. Esse profissional, ele dá esse diagnóstico lá para poder, o laudo, né, no caso, sim, para encaminhar para quem pediu aí a indicação do exame, sim, né? E ele mesmo, por exemplo, se for neuropatia, se for a neuropatia, qual é o profissional que trata? Você? Reumatologista? Sim, eu trato, neurologista trata. Neurologista também. E depende muito da causa base. Por exemplo, se for uma neuropatia diabética, aí quem é o profissional que trata o diabetes. Isso. Agora, uma neuropatia por hanseníase. Gente, então tem classificações para acontecer essa neuropatia. Sim. Então, não é incomum. Hanseníase no nosso meio é um problema de saúde pública. As pessoas esquecem da hanseníase, né? Então, assim... Hoje só existe... Bom, existiu durante um tempo só Covid. Aí, depois que passou a Covid, agora só tem dengue, não existe mais outra doença. Não, gente, é incrível, porque falam e esquecem dos outros motivos. Né? Então, assim, hanseníase, direto chega no meu consultório, eu acho que é reumatismo. Aí eu vou ver o paciente, ele tem uma alteração de sensibilidade. Sim. Quando a gente faz o estímulo tátil na região, ele não sente. Aí sim você faz o exame para rastreio de hanseníase e pede eletroneuro. Aí no exame vem neuropatia por hanseníase. Gente, tudo muito abrangente esse exame da eletroneuro. Eu não sabia disso, realmente aprendi agora com você aqui. Eu realmente pensava que era só quem tinha algum problema, igual a síndrome tá adormecendo lá direto as mãos, tá tendo aí dormência ou formigamento nos braços, né? E aí, ou nas pernas, ou perdeu aí a sensibilidade por um momento e tal, aí vou ali porque falam assim, pode ser problema na coluna, né? Aí vai no ortopedista, o ortopedista pediu a eletroneuro, é o síndrome do carpo. E eu achava que era só para isso. E é interessante porque o que é síndrome do carpo, né? É uma síndrome compressiva, né? Então, assim, a gente tem o nervo mediano que passa na região do punho. E aí, quando ele tem uma compressão por algum motivo, toda a parte que ele é distal é cometida, né? Então, o paciente ele tem sensação de formigamento, queimação, ele acorda de manhã com a sensação das mãos demasiadas, inchadas, tem dificuldade de fechar a mão. E isso pode acontecer por N motivos, né? Então, às vezes o paciente ele tem artrite reumatoide no punho, tá inflamando o punho,
E aí ele trata só como símbolo túnel do carpo. E na verdade o tratamento base tinha que ser o tratamento da artrite reumatoide no punho. Janira Santos marcando consulta com a doutora Fernanda Lourenço na Polisaúde, onde ela atende. Porque realmente é uma coisa assim que alguns dos sintomas que você acaba de falar aí, nós vamos nos encontrar. Me aguarde, viu, doutora? Vamos perguntando aqui, a Sulinha Santos, ela diz assim, é do Instagram, gente, eu tenho fibromialgia, mas eu tomo a vitamina D no caso, porque eu tenho acompanhamento com o nutrólogo. Eu sempre estou com a minha vitamina baixa. A vitamina B12 também sempre está baixa. Eu ando de bicicleta e é o que melhora um pouco as dores, né? Então, esse foi a observação aí que a nossa ouvinte, a nossa, no caso agora, internauta aqui, a Sulinha Santos fez. Ela tem, então, a fibromialgia e anda de bicicleta, como você bem pontuou, que é o que ameniza ali, né? É bom o exercício físico e o aeróbico, né? E que ela toma lá as vitaminas, mas ela tem o acompanhamento, então ela faz corretamente. E assim, a gente tem que ver por que isso está acontecendo. Porque vitamina D, o problema é quando ela não toma sol. Então, assim, ela não toma sol porque ela não quer ou porque ela não pode. Assim, porque tem paciente que realmente não gosta de tomar sol. Sim. Aí, ok, né? Olha, opção sua, tudo, mas a gente orienta e trata. Agora, tem paciente que não pode tomar sol. Sim. Ou porque ele trabalha durante o dia, ou porque ele tem uma contraindicação. Então, por exemplo, lúpus. Lúpus é muito bem sabido, conhecido, estudado, que é um dos fatores que desencadeia lúpus, é exposição solar. E além disso, piora a atividade da doença. Então, o paciente não pode ter exposição solar. Então, um paciente com lúpus que chega pra mim com a vitamina D normal, aí eu acho estranho. Vem cá, você tá tomando sol? Não era pra você estar tomando sol. Gente. Então, esse tipo de paciente, aí tudo bem. É um paciente que aí você tem que fazer reposição rotineira de vitamina D. Sim. E é o esperado. Agora, se ela tem que tomar rotineiramente essa... E a B12 também, ela pontua. A B12... é importante no quesito de neuropatia. A deficiência de vitamina B12 causa neuropatia. Sim. Só que a vitamina B12, a gente tem que ver por que ela está precisando tomar. Porque é uma vitamina que não é tão difícil assim a gente comer vitamina B12, né? Sim. A gente, nos alimentos. Então ela está tendo o quê? Um problema de absorção da vitamina B12? Ela precisa ser investigada. Porque não precisa, entendeu? Por que você está repondo? Não é normal ficar repondo a B12 regularmente, porque para mim ela deu a entender que regularmente ela está tomando aí a B12 e a D mesmo com acompanhamento aí do nutrólogo. Então, mas assim, tem que investigar o porquê, então. Por quê? Tá vendo, Sulinha? Porque não precisa, né? E além disso, vitamina B12 também dá hipervitaminose. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, provavelmente, o que está fazendo ela melhorar é a bicicleta dela. A bicicleta. Das coisas que ela falou aqui, Sulinha, o normal é você estar aí andando de bicicleta que está melhorando. Mas, aconselhamento aqui agora, né, de uma reumatologista que trata a fibromialgia que você tem, com certeza, você investigar, procurar aí investigar com o seu médico, a sua médica, ou a pessoa que atende você, aí o profissional que te atende para tratar a fibromialgia, investigar o porquê você está tendo que ter aí a reposição constantemente de vitamina D e vitamina B12, que não é normal ter essa reposição toda, o que pode te trazer aí um problema bem mais sério depois. É isso o recado, né, doutora? Sim, falei correto aqui. Mesmo. Não, perfeito. Tá certo. Ainda tem aqui, ó. Que isso, gente? Vou até abrir aqui, ó. Vou obrigar o meu irmão a ir fazer uma consulta com a doutora Fernanda. Há alguns anos, ele está indo se consultar com dores e só toma os remédios, um remédio atrás do outro. Mas nunca acabam as dores, pelo menos
precisa fazer essa investigação, qual o problema que é, e tornou a perguntar onde ela atende. Exatamente, quem mandou foi a Cícera. Oi, Cícera, Cícera Rosilene, agora apareceu aqui, viu, Cícera? A Cícera Rosilene, que está aí no Adriana Parque. Então, assim, cabe uma investigação nesse caso, sim, né, doutora? Cabe. Então, assim, homem não é o padrão ser fibromialgia. Uhum. Então, não é um problema de ombro, de joelho, de coluna, né? Gota, né? Que nem a gente estava conversando. Isso. Mas o que tem uma doença muito preocupante é a espondilite anquilosante, que também é uma doença autoimune. Sim. Né? Então, ele tem uma predisposição genética, geralmente são homens brancos, magros. É essa aqui. Mesmo? É principalmente tem homem as branco e magro. características Sim. assim. São E- genéticas, né? Sim, mas assim, existem, claro, mulheres, existem pessoas de pele escura, normal que tem. podem Mas, ter, mas o que mais tem é Uhum. homem branco e principalmente magro. E magro. E aí ele vem com aquela queixa de dor crônica, aí ele acha que é coluna, né? Toma um anti-inflamatório, um analgésico, coisa e tal. Aí quando você vai ver, na verdade, era uma doença autoimune. É uma doença que o paciente, então, tem predisposição genética, gatilho ambiental e uma alteração na imunidade. E aí, essas células atacam as sacroiliacas, que são articulações da bacia. Então, o paciente, ele tem uma dor que a gente chama inflamatória. Ele acorda com dor. Acorda. Então, ele abre o olho e está com dor. Ou não dormiu durante a noite por conta de dor. E ao longo do dia vai melhorando, ou se ele toma algum remédio. E o problema é que, diferentemente de fibromialgia, leva à deformidade. Então, o paciente ele pode evoluir com aquela coluna mais encurvada, Uhum. ele pode evoluir com deformidades nas articulações periféricas, joelho, pé, né? Então, a gente tem que tratar e o tratamento é diferente. Tem que diminuir a imunidade do paciente. Gente, o reumatologista é um médico necessário. Porque, não, gente, falando assim, a grosso modo, é um médico, todos são, não estou desfazendo de nenhum profissional aqui, porque hoje em dia você falando de acordo com o que você fala, cai em cima de você. Ah, mas a Nira falou aquilo assim, desfez de não estou desfazendo de ninguém. Estou dizendo, o médico necessário é um ramo da medicina necessário, porque se diagnostica tantas doenças que não tem, não tem explicação, tomo remédio para tudo, eu não consigo, eu tenho essa dor, tem muitos anos, tem isso, tem aquilo. É um médico que você vai e ele faz essa investigação e muitas vezes você descobre lá diagnósticos que pode até ser que não seja a sua especialidade para tratamento, mas devido à sua investigação você encaminha ele para o profissional que é da competência da doença dele, não é isso? Muitos. Acontece muito assim, tipo, eu vou lá, eu como mulher, como você disse que é mais comum em mulheres, a fibromialgia, que é o nosso assunto principal aqui, mas enveredamos aí para os nossos ouvintes aí que perguntaram outras doenças. Mas eu vou lá e falo, eu acho que eu tenho fibromialgia, que eu sinto dor assim, assado, ou eu tenho dores aqui no ombro, ou enfim, faço a investigação. Você faz todo uma investigação física, a clínica, né, as que vão laboratoriais, e junta isso tudo de acordo com que as perguntas também, que a investigação inclui você falar da sua vida, o que você faz, que hora que sente dor, que jeito, como costuma aparecer essa dor e tal. E devido a isso, a essa investigação, você chega àquele diagnóstico, olha, não é nada que seja da minha especialidade tratar, mas você tem isso, isso e isso. Procure um amigo profissional que trata disso. É mais ou menos assim, né, Fernanda? Então, por exemplo, faz o quê? Faz mais ou menos um mês. Chegou uma senhora pra mim, uma senhora já de idade e tudo. A hipótese da família era fibromialgia. Vamos lá. Ela tem dor no corpo todo. Daí não tem deformidade, tudo. Mas vem cá, o que mais ela tá sentindo? Ela tem febre. Oi? Aí febre. Fibromialgia não dá febre. O que mais? Ela perdeu peso. Quanto? Ela perdeu 10 quilos em 3 meses. Fibromialgia não é para dar isso. O que mais?
Ela tá tendo alguns outros queixas que não parecem fibromialgia. Aí na investigação, câncer de mama. Gente! E aí parece fibromialgia porque ela tem dor no corpo. Mas isso aí era outra coisa, sabe? Isso. É uma síndrome que a gente chama de paraneoplásica. O paciente ele tem manifestação articular e muscular de uma outra doença. Sim. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que olhar também. Meu Deus do céu, que coisa mais... Eu fiquei abismada aqui, porque é uma coisa assim, é uma coisa bem grave, totalmente diferente da fibromialgia e que demanda, quanto antes descobrir, mais chances de cura. E se vai demorando, tem tempo e tal, tá sentindo febre, tem tempo, tá sentindo isso e tudo, e vai postergando aquilo, dá um remédio aqui, toma como diz, um anti-inflamatório, aquele que tira febre, antitérmico, gente, fugiu aqui na minha cabeça, o antitérmico, e vai postergando, e sendo câncer, é uma doença que demanda urgência em atendimento, quanto antes começar tratamento ou quanto antes ter aí um diagnóstico preciso, entre a vida e a morte da pessoa. Pois é. Não é isso? E assim, eles chegam com queixas de dor, né? Então você vê a gama, né? Então, para o paciente falar que é doença reumatológica e fibromialgia, aí eu tenho que excluir essas outras coisas. Nossa, muito. O Cláudio, tá na hora do nosso intervalo aí pra gente poder ir para a última parte. Eu vou falar a última parte da nossa programação, porque hoje esse bate-papo renderam muitas perguntas e ainda tem muitos aqui para fazer. Então vamos lá, no nosso último intervalo, antes de terminar aqui o nosso bate-papo com a doutora Fernanda Lourenço. Choquei do câncer. Meu Deus, choquei. E para falar com a família. Jesus amado. Eu falo, gente, que coisa absurda. Olha, eu, por exemplo, eu vou mesmo. Você tem já que estão me perguntando aqui, onde a doutora atende e se ela atende no mês. Não, mas eu faço. Vou falar então, mas eu faço difícil. Ok, mas eu vou mesmo, porque eu apesar de ter tido um diagnóstico de síndrome de Down, mas assim, bem leve. Por isso que eu acho que não é esse problema que eu tenho. É bem leve, fiz a eletromiografia para diagnosticar a síndrome de Down. E aí eu comecei a sentir dormência nesses 2 dedos, esses ficavam de fora, e nessa mão. Então era bem leve, quase nada na direita. E agora eu durmo de lado. Agora eu dormindo de lado. Outro dia eu acordei sem essas, era como se eu não tivesse mão, e fria, gelada, e eu já fui num angiologista também, fiz de membro superior e fiz nada. E aí, menina, eu pensei que eu estava tendo uma AVC, porque empurrava a mão tanto assim, eu tentava mexer ela, é como se eu não tivesse o comando da mão e ela estava. Eu pegava ali ela mole, comecei a fazer massagem, como eu faço, né? Umas massagens, e voltou com a massagem. E aí, agora é toda a mão que está adormecendo, e essa também, não interessa se eu estou neurologista, se eu passei neurologista, ortopedista, aí não dorme de lado nele, porque tem um problema de nervo, compressão do nervo atrial, sei lá como fala, que pode estar causando isso. E você pode estar tendo, não dorme de lado, mas essa noite, por exemplo, mesmo sem estar de lado, é muito difícil adormecer. É muito difícil adormecer. E quando eu acordei, a minha já estava toda dormente, então está dormindo mesmo sem eu comprimido mesmo. Tem um remédio? Aí eu estou tomando um tal de Etina. Não adianta, meu pai! Vem, Cláudio. Estou aqui.
Claudiomar me chamando. Tá bom, né? Me intimando. Quem tá no Instagram aqui, ele está falando, eu estou aqui falando, né? Gesticulando e às vezes nem entende, porque a gente tá um pouquinho longe. Eu tava discutindo um assunto com a doutora aqui e eu só fiz assim pra ele. Começou a trilha, eu fiz tipo, espera só um tiquinho que eu já entro. E aí foi passando a trilha ali, ele taca a minha vinheta. Entra no ar. 10h33, gente, que dó, né? Já ter esse tempo consumido, porque eu preciso encerrar aqui a nossa programação, mas antes, porém, eu vou só atualizar aqui, porque eu tô no Instagram lá, mas tô espelhando aqui no outro telefone, e tá aqui assim, ó, o meu irmão, tá, é verdade, o Valmir começou com isso mesmo. Ela pontuou, a menina, a Yara lá do Pará, ela disse assim, o meu irmão começou após a cirurgia na coluna. Será que tem a ver a neuropatia? Será que tem a ver? Porque, sinceramente, eu conheço o problema, agora já estou continuando de mim aqui, porque eles são pessoas íntimas minhas, e ele fez a cirurgia, fez tratamentos, mas o problema começou justamente da forma que eu chego a pensar agora, de acordo com os sintomas que você falou, que tem aquele, que o homem costuma ter. Espondilite anquilosante. Isso, esse aí. Porque ele começou a sentir dores, né? Foi a uma especialidade médica, foi a um urologista, se eu não me engano, e este que falou, olha, pode ser um outro problema, é da coluna, né? Vá a um ortopedista. E aí ele foi. Mas aí lá diagnosticou que ele tinha um problema lá de uma hérnia, alguma coisa assim, e que tinha que fazer a operação. Fez a cirurgia, mas depois disso ele nunca mais deixou de ter dores. Ele sente dores até hoje. Então tem que ter esse diagnóstico, né, doutora? Sim, porque assim, às vezes a ressonância ela não pega. Então tem Exato, a ressonância da coluna lombar. Sim. E tem a ressonância da bacia. Então pode ser que na ressonância da coluna lombar ou na hora da imagem consiga ver um pouco da bacia, mas às vezes não, você tem que pedir uma ressonância específica da bacia. E da sacroiliaca, que é uma das articulações ali. Então assim, eu tenho muito paciente que tem hérnia de disco, mantinha dor, e aí veio pra mim, aí eu fiz diagnóstico, espondilite anquilosante, junto com hérnia lombar. E o tratamento difere muito, né? Já é outro que eu vou encaminhar pra você, viu? Pode ter certeza. A Sulinha, ela até voltou aqui falando que ela não tem mais a vesícula. E o sol, quando ela toma, ela sente dor. Eu acho que é por isso que ela está aí fazendo a reposição da vitamina D. Mas, enfim, ainda assim, ela já está perguntando onde a doutora atende, para ela poder aí estar fazendo aí uma visita também, viu, doutora? E o Weber, ele está aqui mandando um abraço para a galera brasileira, ele está assistindo a gente da Irlanda. Está aí acompanhando também a nossa programação. Nosso Instagram aqui tem muitas visitas, viu, doutora? Tá aqui. Bom dia, Nira. Bom dia, doutora. Estou aqui ouvindo a entrevista. E é o Thales Roberto, da Vila Norte. Eu tenho várias pessoas mandando, gente do céu, bem na hora que está terminando o programa. Qual é a doutora que eu cheguei agora? Qual a doutora que está falando de fibromialgia? É a doutora Fernanda Lourenço, que está aqui conosco. Tem aqui uma participação, que eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Fernanda, já para poder estar caminhando para o nosso final. Você vai respondendo para eu ouvir esse áudio aqui, ver se é para você, tá bom? Nós vamos falando aí, se tem, se você sabe de últimas pesquisas ou avanços no tratamento aí da fibromialgia, que os pacientes podem estar cientes agora, porque cura não tem. Não. Né? Não tem. Então, assim, há pesquisas, você sabe de algum tratamento que não seja esses convencionais que você já falou aqui conosco, para que os pacientes possam estar cientes? Você sabe de alguma pesquisa, alguma coisa que está aí evoluindo na ciência para tratar a fibromialgia? Então, dos tratamentos que a gente tem, então, como a gente conversou, tem o medicamentoso e o não medicamentoso. Não medicamentoso, principalmente atividade física aeróbia e terapia cognitivo-comportamental.
Isso aí já está bem estabelecido. O que tem de avanço nessa área, talvez seja prescrição, né? Então, assim, quanto de atividade física aeróbica? 120 a 150 minutos. Como que o profissional terapeuta vai abordar essa terapia comportamental? Isso também tem sido bem investigado. Agora, de medicação, dos medicamentos que a gente tem tido mais experiência e tudo, os inibidores de recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes. Tem tido agora uma onda, né? Sim. De prescrever canabidiol. Né? Isso é o que mais eu ouço falar. O que os remédios não estão dando conta, prescrevem canabidiol. E assim, é uma coisa... É complicado, né? Porque assim, começa pelo fato de que essas medicações, elas não têm uma padronização. Então, por exemplo, todo mundo desde o 2º grau ali já aprende ali 20 gotas é 1 ml. Desde sempre 20 gotas é 1 ml. Nessas medicações não, o dosador é diferente. Então 20 gotas não é 1 ml. Então a gente vai prescrever 1 ml, dependendo da compra que ele faz, não é a dose certa, né? Entendi. Tem concentrações diferentes, origens diferentes, tem a questão da Anvisa ficar em cima, né? Uhum. E tem a questão do uso recreativo, né? Que a gente sempre tem que ficar vigiando, né? Às vezes o paciente... ele, né, é uma contraindicação. Sim. O paciente que já faz uso por fora ali, a gente não é uma coisa que a gente prescreve. Outra coisa, o paciente que tende a usar canabinoide, geralmente é um paciente que muitas vezes ele não fez o básico, né? E assim, exercício físico, terapia cognitivo comportamental, medicamento e outros, né? Então, por exemplo, higiene do sono. Que horas que você dorme? Que horas você acorda? Tá difícil hoje em dia. Você mexe muito com tela à noite? A luz da sua casa, que horas você começa a apagar? Computador, televisão, séries. Então, aí já começa. Então, quando o paciente já chega pedindo, né, essa medicação, quando você faz um checklist ali, tem um monte de coisa ali que não foi feita, Entendi. né? Então, assim, é bem complicado. E são poucos os profissionais que prescrevem, Prescrevem, né? Isso. Doutora, chegou um áudio, nós vamos responder esse último ouvinte. O Cláudio vai passar, vai tirar aqui o microfone para aumentar só um pouquinho para a gente ouvir aqui e ela responder esse ouvinte. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Rivail, eu moro na Vila Feliz 2. Há muito tempo eu sofro com a neuropatia, só que a minha, eu fiz a neuromiografia, tudinho. Aí deu neuropatia crônica progressiva grave. Aí o médico me receitou nessa vitamina B12. Eu tomei durante muito tempo, não vi nenhum benefício de forma alguma. Eu continuei do mesmo jeito. Aí eu não tenho equilíbrio na perna, minha perna é fraca. Se uma criança me puxar, eu caio. E é muito difícil essa situação. Aí eu pensei até em procurar outro médico, outro especialista, ver o que resolveria o meu problema. Desde 2009 que eu sofro com isso. Ele disse que poderia ser por neuropatia causada por alcoolismo, alguma coisa assim, mas eu não bebo. É isso. E aí, doutora? Tem neuropatia por alcoolismo, que nem ele citou, né? Assim, é uma das causas de neuropatia, mas ele mesmo já excluiu, né? Então, e a eletroneuro dele mostrou a neuropatia progressiva, né? Tem que avaliar de onde que veio isso, né? É uma doença que ele já tem, é uma medicação que ele usou, é uma exposição a produto químico. Então, tem paciente com neuropatia por contato com agrotóxico, né? Então, eu tenho um paciente... coitado, ele tem neuropatia por uso ele trabalhava em garimpo. Então ele tem neuropatia por conta de mercúrio e espondilite anquilosante. Olha a situação. Essa espondilite anquilosante, gente. E aí o tratamento de neuropatia visa tanto o tratamento das doenças de base, se houver, porque às vezes a gente não consegue achar a causa da neuropatia, que a gente chama de idiopática. Sim. E o tratamento da neuropatia por si só. Então, vitamina B12 é indicado nos casos em que há deficiência.
né? Se não tem deficiência, existem outras medicações. Uhum. Então, no caso, como ele não falou aí o nome dele, você procure um médico reumatologista, um profissional, para poder diagnosticar isso, Fernanda. Para poder ajudar ele nesse... desde 2009 sofrendo com isso. É muito tempo, gente. São muitos anos, né? E tomando aí o profissional passar para ele somente a B12 para ele e ver que está evoluindo, né? Que ele diz que ele... Uma criança em constante... E sem o tratamento, obviamente, evoluiu muito sem o tratamento adequado. Então, é procurar o mais rápido possível um reumatologista para poder estar fazendo aí esse diagnóstico preciso. Como última pergunta, ai gente, 10h45, toda última é a última para mim, olha só. A fibromialgia, ela pode evoluir para uma outra doença reumatológica? Nós não falamos sobre isso, falamos só da igualdade, pode ser isso, pode ser aquilo, dos sintomas, mas ela evolui? Então, às vezes, a fibromialgia é o quadro que começa uma doença autoimune. Acontece. É raro, porém acontece. Tá. Então, por exemplo, é um paciente que ele não vai de alta no meu consultório. Então, assim, é um paciente que a gente acompanha ele, dependendo da gravidade. Conforme ele vai melhorando, uma vez por ano, você bate aqui pra gente ver como que você está. Sim. Porque tem paciente que abre um quadro de fibromialgia e depois ele desenvolve uma doença autoimune. Por exemplo, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus. Então, assim, pode ser um quadro inicial. A maior parte das vezes, não, certo? Mas é aquele paciente que você sempre tem que ficar olhando. E tem que ver sempre os exames. Então, por exemplo, esse paciente com fibromialgia, ele está evoluindo com uma perda de função renal? Ele está evoluindo com anemia? Então, assim, às vezes tem alguma outra doença que ainda não tinha se manifestado, que começou agora. Entendi. E o Rafael tá perguntando assim, por acaso, quem toma cerveja prejudica a gota? Eita, amiga. Eita, passou da sexta, tá no sábado, já estão perguntando aí da cervejinha de todo final de semana. A gota, o que é? A gota é uma doença causada pela inflamação do depósito do ácido úrico nas articulações. Então, ácido úrico todo mundo tem, né? Sim. Ele vem principalmente da carne vermelha e das bebidas principalmente fermentado, que é cerveja. Mas existem outras fontes, né? Então, por exemplo, embutido, enlatado, né? E tem paciente que ele já tem uma tendência maior mesmo a ter um ácido úrico aumentado. E aí o paciente, né, coitado, ele bebe cerveja e come churrasco no fim de semana, os dois piores. Aí vem né? a carne e a cerveja juntou tudo. E ainda joga bola. Eita. E assim, aí o trauma naquela articulação que já tem um ácido úrico predispõe a crise de gota. Né? Então, assim, segunda-feira é o dia da gota no meu consultório. Segunda da gota, abre aí. Segunda da gota, então, no consultório. Gente do céu, olha só. Quando eu falei reumatologista é uma profissão, é um dos profissionais, um dos profissionais que são necessários sim. Bom, eu vou terminando aqui, pedindo para a doutora Fernanda Lourenço falar aí os seus contatos, falar mais uma vez onde atende. Vou passar, para quem não conseguir pegar agora, vou passar o contato dela para todo mundo que estiver aí perguntando na nossa programação, pode ficar tranquilo que nós vamos passar. Fernanda, eu deixo aí então os microfones da Manchester para você terminar e terminar aí, vem cá, e terminar aí a sua participação por aqui com a gente. Então fala aí, Fernanda, por gentileza, porque tem uma coisinha ainda que eu tô devendo aqui que eu vou cumprir. Fala aí. Então, eu atendo todos os dias à tarde na Polisaúde de Jaiara, a partir de 1h40. E eu estou à disposição. Os pacientes que ainda não têm diagnóstico, às vezes precisa de uma mudança de tratamento, ou então acha que não é só aquele diagnóstico, né? É basicamente o nosso dia a dia. Sim. E então, rede social, @... Fernanda.reumatologista. .reumatologista. E
E eu estou à disposição. Meu Instagram eu preciso ainda caprichar nele mais, né? Tem colegas que deixam o Instagram assim muito bem informado, né? Agora os pacientes estão me cobrando mais. Eu vou. Vamos cobrar, gente, porque vamos movimentar esse Instagram necessário. Agora eu estou, quem está no Instagram, tá vendo aí, eu trouxe aqui a doutora Fernanda, nos atendeu, teve a disponibilidade de vir. Já vou aqui intimar no ar que o esposo dela vai vir conosco aqui. Eu já vou intimar, porque assim dá, né, Cláudia? Já pesca, não tem jeito de negar. Ele é geriatra e nós temos aí temas para geriatria que nós vamos tratar aqui no Entrevistas também. Então, ele já está intimado em vir falar conosco aqui, viu, doutora? Vou avisar. E ela trouxe as duas bênçãos lindas dela, super educados. E tem um mais falante que o outro, mas ela tá linda aqui do meu lado, tá os dois aqui, um vai ficar no microfone da mamãe, o outro vai ficar no meu, a outra vai ficar na minha, vai falar o nome, vai dizer aí o bom dia que veio para poder dar. Você achou, né? Eu escondi muito bem que eu queria fazer essa surpresa para vocês no final. Então, vai dar o bom dia, cada um vai falar de uma vez, né? Agora eu vou falar com quem? Qual é o nome dessa lindeza? Natália. Qual é a sua idade, Natália? 9. 9 anos, Natália. E você veio com a mamãe para poder fazer entrevista. Já fez até entrevista com a mamãe por aí, que eu sei, né? Vai dar o seu bom dia aí, então, Natália. Que bom dia que você falou assim. Não dá nem para falar um bom dia assim. Dá sim. Eu só falei na hora que não, para ver a alegria que eu já estou vendo aqui. Que criança é bom demais, gente. Tá querendo dar o seu bom dia. Então, dê o seu bom dia para os ouvintes da Manchester, Natália. Bem alto. Pode falar. Bom dia, Goiás! Ah, que lindinha. Ela mesmo. Agora, ele nunca veio com a mamãe. É a primeira vez que ele vem. Então, ele vai pega aí o microfone da mamãe e fala bem pertinho o seu bom dia também. E o nome e a idade. Fala o nome pra tia, fala. Rafael Lourenço Borges. E a sua idade, Rafael? 7. E dá o seu bom dia para os ouvintes da Manchester. Bom dia, Goiás! Pronto, gente. Assim terminamos o Entrevistas de hoje. Faltando aí 10 minutos para as 11. Vou fazer meus registros aqui, terminar a nossa live e fazer o registro de fotos. Claro, quem passa por aqui tem que tirar foto com a Nira e tem que tirar foto nos estudos da Manchester. Já, então, vamos a uma música e já eu trago a pessoinha que tá ali. Ah, tá, o intervalo? Vamos lá então. Ao intervalo, volta aí com a música para eu fazer os registros aqui e depois eu vou chamar uma pessoinha que sai correndo aí também para cá, né? Para poder falar o que vai vir depois do Entrevistas. Manda ver aí, Cláudio. Deixa eu encerrar aqui, gente. Não, vocês vão ficar aqui. Vão ficar aqui dentro. Gente, eu vou encerrar por aqui porque eu preciso registrar. Baixa só um pouquinho. Vou encerrar por aqui a nossa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Foi muito boa a participação de você, internauta, e dos nossos ouvintes também aqui do Entrevistas. Amo quando vocês fazem essa interação, que hoje eu quase não usei pergunta nenhuma da pauta. Nós fizemos aí durante toda a programação e desde o início, hein? Todas as perguntas, e se chegou alguma outra, tanto nos telefones dos WhatsApp também, o da Manchester e o do programa, como aqui também, o que chegar depois, nós vamos mandar para a doutora, e a doutora responde e a gente retorna para vocês, tá bom? Um ótimo sábado, um belo final de semana e obrigada pela companhia de sempre. Cheiro!